Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos aqui nesse vídeo te mostrar sobre o início da etapa de um trabalho de análise de dados. Para isso eu vou usar as minhas postagens no Instagram, são mais de 300 postagens que a gente vai analisar nesse vídeo. E uma coisa super bacana e super atual, como é que é fazer uma análise de dados usando uma inteligência artificial como o ChatGPT? Ou seja, simplesmente escrevendo uma mensagem de texto e pedir para que essa análise seja feita pela inteligência artificial. E a gente vai fazer um comparativo, né? Como é que seria, como é que é fazer essa análise via inteligência artificial, mandando um comando em texto, e como é fazer essa análise de uma forma mais tradicional, convencional, vamos dizer assim, usando uma planilha, usando um pouco de código e usando um painel de indicadores ou um dashboard como o Looker Studio, por exemplo. Então vamos lá. Então, todo o trabalho de análise de dados você tem que começar a partir de uma questão, né? Então, a grande questão aqui que eu quero analisar é o que gera um maior engajamento, né? Qual tipo de tema, por exemplo, que das minhas postagens gera um maior alcance, melhor dizendo. Então, sempre quando você vai começar um trabalho de análise de dados, você quer fazer isso, você faz isso para você fazer uma pesquisa em função de alguma questão, algum problema, alguma dúvida, alguma hipótese que você está levantando. Então, a nossa ideia aqui vai ser analisar quais as postagens que geram o maior tipo de alcance, né? Ou um tema que gera o maior tipo de alcance, por exemplo. Então, o que eu tenho aqui? Vamos começar pela fonte da informação. A fonte da informação vão ser os dados das minhas postagens no Instagram. E como é que eu faço para analisar isso? Bom, inicialmente eu vou aqui e gero um código, como eu fiz. Gero um código em Python. Tem aqui, inclusive em rascunho aqui no notebook. É um código que eu puxo os dados do Instagram de engajamento, de número de curtidas, número de comentários, número de impressões, alcance, tudo isso eu busco via API. Então é inviável fazer isso tudo manualmente, né? Então eu busco via API, de forma automática. Eu montei um código e pego essas informações já direto da fonte, direto do Instagram. Então, alcance, curtidas, número de pessoas que salvaram meu perfil, é, engajamento, enfim, uma série de informações eu puxo aqui por API. Puxando essas informações, eu jogo ela para o Google Planilhas. E aqui estão essas informações dentro do Google Planilhas. Vou explicar um pouco mais, com um pouco mais de detalhes sobre essas informações que a gente tem no Google Planilhas aqui, para eu conseguir trabalhar melhor com essas informações e depois exportar para o ChatGPT, por exemplo, eu baixo isso aqui para o Excel. Já fiz esse download, tem um arquivo aqui. Então, para começar, quando você está fazendo um trabalho de análise de dados, você precisa limpar os dados que você vai trabalhar. Então, aqui eu vou descartar as colunas que eu não considero importantes para fazer essa análise. Então, eu vou descartar as planilhas aqui, né? As planilhas aqui que não são úteis para minha análise, eu vou descartar e vou ficar só com a planilha que me interessa. Dentro do arquivo Excel, eu vou ficar só com essa planilha que chama dados do Instagram. Dentro dessa planilha, eu vou descartar colunas que são inúteis para efeito dessa minha análise de dados. Então, por exemplo, na coluna ID, a informação do ID, esse dado, é um dado que não gera uma informação útil para efeito da minha análise. Então, aqui já é bom a gente considerar e analisar, né, a diferença de dados para informação. O ID é um dado importante para efeito de estruturação da minha análise, porque esse ID vai fazer com que eu consiga identificar um post específico dentro do Instagram, é igual ao teu CPF. O teu CPF, só você no Brasil tem esse número. Então, o ID é a mesma coisa. Esse número aqui que está na tela, 1836 e por aí vai, esse número, esse ID, é referente só a esse meu post, essa minha postagem dentro do Instagram. Só que para efeito de análise, isso não vai ser útil em nada para mim. Eu não consigo extrair nenhuma informação olhando só para esse ID. Então, vou descartar essa coluna. O mesmo conceito eu uso para outras colunas, como por exemplo, aquelas que têm link, mídia URL permanente link, thumbnail, mesma coisa. Vou descartar essas colunas, vou excluir. Coluna username também, tem uma repetição ali do meu perfil, o nome do meu perfil não serve para nada, para efeito de análise. Então, eu excluo ela também. E aqui a gente fica com o que é importante para a gente analisar. Eu vou tirar também a primeira coluna, que é referente a todo o conteúdo da minha postagem. Então eu consigo, através daquele meu código que eu falei, buscar via API todas as postagens, inclusive. Eu poderia analisar ela também, só que para efeito dessa minha análise, eu não vou considerar essa coluna, tá ok?
Diferente das outras colunas que nós tiramos, essa aqui dá para retirar ou analisar e gerar algum tipo de informação útil, relevante, olhando só pelo conteúdo das postagens que eu fiz. Mas para efeito dessa nossa análise a gente não vai usar, então vou excluir também. Beleza, salvo essa minha planilha. Salvo essa minha planilha para eu depois jogar no ChatGPT. E repara que aqui, nas últimas colunas, eu classifico, toda postagem que eu faço, eu classifico o tema, tipo de mídia e o formato. Então eu faço essa classificação para eu conseguir depois fazer uma análise em cima do que eu estou postando no Instagram, quais os temas que estão dando um alcance, um engajamento, uma curtida, mesma coisa para o tipo de mídia e o formato dessa mídia. E a classificação que eu escolhi aqui é particular, eu usei meus critérios para definir, você pode também definir os seus critérios para fazer essa classificação. Então vamos lá, para a próxima etapa. Agora que eu já tenho essa planilha, eu vou usar essa planilha para carregar isso no ChatGPT e a gente vai chegar lá. Para efeito do Looker Studio, eu não preciso ter essa planilha Excel salva no meu computador, nem é o ideal. O ideal é você apontar para o Looker Studio dizendo que ele deve ler. O Looker Studio é essa ferramenta gratuita do Google, inclusive, para quem não conhece, sugiro dar uma olhada, onde você pode apontar, né? Entrar aqui no editor e apontar para quais os dados você quer que essa plataforma olhe para buscar essas informações e a partir a partir do momento que você define onde estão essas informações, a plataforma vai lá, busca essas informações e traz isso tudo para você trabalhar e montar esse painel. Então aqui, por exemplo, adicionar dados, a gente teria a opção, deixa eu só arrastar para cá, teria a opção de buscar dados de diferentes fontes, como vocês podem ver aqui. No meu caso, eu vou usar uma planilha do Google. Beleza? Certinho. Então vamos voltar aqui, vamos voltar para a vaca fria, voltando aqui ao que a gente estava analisando. Então repara aqui o seguinte, a minha referência que eu vou mostrar para vocês são 331 posts sendo analisados. Repara essa informação aqui, alcance médio por tipo de mídia, ou seja, quando o Looker Studio olha para a fonte da minha informação, que é a planilha lá que a gente montou no Google Planilhas, ele consegue mostrar para mim que no total de 331 posts analisados, o alcance médio por tipo de mídia, e no caso o tipo de mídia vídeo, é o que tem um maior alcance médio, né, por post. Então, em média, cada post chega a ter um alcance de 65 pessoas. Né? Beleza, então guarda essa informação aí. Essa é uma informação que eu consegui extrair usando o Looker Studio, entre outras informações que a gente está vendo aqui na tela. Beleza? Show de bola. E como é que todas essas etapas, ou seja, eu limpo essa informação, gero a planilha, vou no Looker Studio, aponto e digo para ele onde é que ele tem que olhar, para qual fonte de dados. No momento que ele captura a fonte de dados dentro do Instagram, eu tenho que montar todas essas informações aqui que a gente está vendo. Então, inicialmente, ele vai me dar uma tela em branco. Então, ele vai aqui inserir uma nova página, como por exemplo, se eu tivesse aqui uma nova página, e é aqui que eu começo a trabalhar no Looker Studio. Então, eu tenho uma página em branco, e a partir dessa página em branco, eu vou montando as tabelas, eu vou pedindo e vou informando para ele qual tipo de dado que ele vai ter que jogar. Eu digo para ele aqui que eu quero o formato de um gráfico em colunas ou em barras. Eu digo para ele aqui que ele tem que considerar, no caso, a mediana, tudo isso aqui dentro. E eu vou dando essas informações para ele. Tá vendo aqui? Eu especifico para ele, por exemplo, que aqui eu não quero que ele use a média, eu quero que ele use a mediana. Então, tudo isso você tem que ir montando a partir de uma folha em branco, certo? Só que poderia ter um jeito ainda mais simples de você fazer essa análise de dados. E é aí que a gente cai na inteligência artificial e vamos usar o ChatGPT para isso. Então, aqui eu estou abrindo a minha conta do ChatGPT. Eu tenho a conta Premium, que tem acesso ao ChatGPT 4. E com essa conta Premium, eu consigo ter a possibilidade de subir um arquivo, né? Então eu vou aqui habilitar um plugin
né? Ou seja, um plugin que me permite fazer análise de dados avançadas. Com esse plugin e com o GPT-4 ativo, eu consigo subir um arquivo. E no caso aqui faz sentido eu baixar esse arquivo em Excel, porque ele vai pedir para que eu suba um arquivo. Então, eu subo o arquivo aqui. E a partir do momento que eu subo esse arquivo, eu peço para ele fazer análise. E aí que entra uma das principais diferenças dessa análise de dados usando o ChatGPT, por exemplo. Aqui eu vou mandar uma instrução em texto. Eu não preciso mexer em código, eu não preciso escrever uma série de códigos, usar fórmulas para conseguir extrair uma informação. O ChatGPT, através de uma mensagem natural, uma mensagem de texto normal em português, ele já vai começar a fazer a análise da planilha e já vai extrair algumas informações para mim. Então vamos lá. Eu vou já, de uma forma bastante específica, eu já vou pedir para ele aquela informação que eu mostrei para vocês em relação à média do alcance por tipo de mídia. Então vamos lá. Analisando o arquivo anexo, identifique qual o tipo de mídia que tem o maior alcance médio. Vamos ver o que ele vai trazer. Então, bacana que ele também explica, ele não vai lá só e traz o resultado final. Ele explica o que ele está fazendo. E isso é bastante interessante também, que é didático, ou seja, você consegue também aprender um pouco de como ele construiu isso. E para quem está querendo aprender análise de dados, isso é muito bacana, isso é muito interessante. Então, vamos lá. Então, ele começou carregando as informações, inspecionando o arquivo. Em seguida, podemos calcular o alcance médio para cada tipo de mídia. Beleza. O arquivo parece conter informações sobre postagem no Instagram, é isso aí, incluindo o tipo de mídia, contagem de curtida, comentário, engajamento, impressões, alcance, aquilo que eu falei para vocês, que são as colunas que estavam lá no meu arquivo. Para determinar qual tipo de mídia tem um alcance médio, precisamos agrupar os dados pelo campo Media Type, ou seja, ele já identificou exatamente o tipo, a coluna que eu quero. E aí ele traz aqui, o tipo de mídia com maior alcance médio é o vídeo, bate com a informação que a gente tem lá, né? A gente viu aqui do gráfico de barras, que realmente o tipo de vídeo é o tipo que tem maior alcance, com 65. Bateu essa informação. Só que se a gente continuar aqui, tem coisa errada. Olha só. Com alcance médio de aproximadamente 103, né? Aqui o ChatGPT encontrou um resultado diferente do que nós encontramos aqui no nossa análise no Looker Studio. Ou seja, aqui deu 65, lá para ele deu 63. Qual é o lance aqui? Qual é a diferença? Lembra que eu mostrei para vocês que aqui, quando eu gerei essa informação, eu pedi pedi propositalmente para que o gráfico de barra fosse construído considerando o alcance, e para o cálculo do alcance médio, eu pedi para que o Looker Studio fizesse a conta usando a mediana e não a média. Beleza? Ou seja, provavelmente aqui, pela descrição do texto, olha, ele deve ter usado o alcance médio. De certa forma, talvez eu tenha influenciado um pouco essa resposta, porque eu falei lá em cima sobre o alcance médio, né? Tá aqui, ó, o alcance médio. Então vamos fazer uma abordagem ou uma pergunta, né? mais uma correção nessa pergunta que a gente pediu para ele. Então vamos lá, considere para o cálculo do alcance a mediana ao invés da média e reveja qual o tipo de mídia que tem o maior alcance. Considerando, vai ficar um pouco redundante aqui, considerando a mediana. Ficou um pouco redundante aqui, mas só para reforçar, acho que para o nosso efeito aqui de exemplo não tem problema. Então, como é que ficou o prompt? Considere para o cálculo do alcance a mediana ao invés da média. Ou seja, troca o que você fez antes. Substitui a média pela mediana. Reveja o cálculo do tipo de mídia que tem maior alcance considerando a mediana. Então, assim, o meu resultado eu quero saber qual o tipo de mídia que tem um maior alcance.
considerando a mediana e não a média. Então, vamos pedir para ele fazer novamente o cálculo. Arrasta para cá. Então, vamos lá. E aí ele está começando a trabalhar. Se você clicar no Show Work depois que ele processa, você consegue ver o código que ele usou para fazer essa análise. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai trazer de resposta. Considerando a mediana do alcance, o tipo de mídia vídeo ainda se destaca como um alcance, bateu, beleza, tendo uma mediana de 65, exatamente o que a gente calculou lá no Looker. Como vocês podem ver aqui, 65, beleza? Ou seja, gente, esse exemplo aqui era só para mostrar de uma forma bastante objetiva e prática e rápida para vocês como é que essa diferença, né, e como é que você pode trabalhar a análise de dados através de uma inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT. Então, há esse papo de que o trabalho do analista de dados, o trabalho de cientista de dados vai ser substituído pela inteligência artificial. Calma, 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 não é bem assim. Ou seja, a gente viu aqui que a inteligência artificial acelera o processo, nos ajuda a ter respostas mais rápidas, ou seja, eu não precisaria ter que montar uma apresentação ou um gráfico, fazer as considerações que eu fiz aqui e montar tudo isso no Looker Studio para chegar nessa informação de que o alcance médio maior, né, o melhor tipo de mídia é vídeo, com uma média de 65 de alcance por post. Eu não precisaria ter montado tudo isso, bastaria simplesmente subir o arquivo para o ChatGPT e fazer uma pergunta em texto, né? Então, além da questão da eficiência e da agilidade, tem a possibilidade que eu chamo de democratização, ou seja, uma pessoa que não necessariamente sabe mexer no Looker Studio ou sabe mexer no Power BI ou alguma outra plataforma de análise de dados, ele não vai precisar ter essas ferramentas ou esses conhecimentos para conseguir extrair uma informação razoável, uma informação que faça sentido. Ele poderia fazer essa pergunta via texto usando o ChatGPT. Porém, muitas vezes você perde essa falta de confirmação, vamos dizer assim, se esse dado está certo ou não. Então, quando a pessoa tem as técnicas e as habilidades para fazer uma boa análise de dados, você poder contar com a inteligência artificial para conseguir acelerar o processo e conseguir fazer certas coisas mais rápido é muito importante, mas ao mesmo tempo é bom você sempre validar e ratificar aquela informação usando outras técnicas, como eu mostrei para vocês em relação ao Looker Studio. Beleza? Então, só para ficar aqui num pequeno inicial exemplo das possibilidades que a inteligência artificial traz para você trabalhar com análise de dados. Fica ligado, porque hoje em dia, poder contar com a inteligência artificial para poder gerar análise de dados muito mais profundas do que essa que nós fizemos aqui é uma possibilidade bastante real e que vocês devem considerar. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!